O fim de março trouxe calor inesperado para uma cidade dos Urais, marcada por mudanças climáticas que deram novas cores e renovação primaveril à metrópole. A cidade tinha acabado de acordar sob os raios matinais do sol e o ar quente já estava impregnado daquele aroma especial e único da primavera que ainda não havia despertado completamente. O domingo, 27 de março de 2010, foi para Firuz um dos dias entediantes em uma sequência de dias igualmente sem sentido e sem esperança em sua vida. Nesta cidade estranha e agressiva, ele estava em profundo desacordo com as normas e valores aceitos pela maioria. Firuz sentia constantemente uma ansiedade interna que vivia nele desde o momento em que, em janeiro, ele chegou ilegalmente a este país estrangeiro. Essa cidade cinzenta e desconhecida tornou-se meu destino após perder as esperanças de trabalho no Tajiquistão. Mas o que ele esperava quando foi para a Rússia? Sem profissão, sem conhecimento da língua russa? Firuz Aituganov foi para uma cidade distante e desconhecida em busca de novas oportunidades e de uma vida melhor, já que não conseguia se realizar em sua terra natal devido ao baixo status social e à falta de qualquer habilidade profissional. O que o motivou a viajar para o exterior foram as conversas orgulhosas de seus compatriotas que conseguiram arrumar um emprego bem remunerado na Rússia. Sua decisão foi espontânea e urgente, pois ao chegar em Ekaterimburgo, seu otimismo logo diminuiu e Firuz enfrentou uma série de dificuldades. Seu conhecimento de russo era muito limitado, dificultando a comunicação com as pessoas ao redor. Ele enfrentava dificuldades não apenas em situações cotidianas, como comprar mantimentos na loja ou conversar com os moradores locais, mas também em circunstâncias mais sérias, como ao pedir ajuda. Seu status ilegal o tornou vulnerável perante a lei e limitou o acesso a oportunidades de emprego. Quando ele adoeceu gravemente durante um inverno muito frio nos Urais, não pôde contar com médicos e não foi ao cemitério. Em Beryozovskoye enterravam pessoas não reclamadas, somente graças ao cuidado da dona da casa com quem ele teve a sorte de alugar um quarto. A doença e a impossibilidade de conseguir qualquer tipo de trabalho levaram sua vida à falência financeira. Firuz nem sequer conseguia garantir o mínimo para si mesmo, e os fracassos na busca por trabalho só aumentavam seu sentimento de impotência e desespero. Naturalmente, ele foi recusado em muitos lugares onde tentou conseguir emprego. No fim, ele conseguiu emprego de segurança em um estacionamento graças à indicação de um conterrâneo que encontrou por acaso na estação de trem. Isso foi feito ilegalmente, sem documentos oficiais. Mesmo após conseguir emprego, Firuz continuava enfrentando problemas de dinheiro, moradia e adaptação à cidade grande. Jovem, Firuz tinha 21 anos. O que o preocupava era que ele devia um mês de aluguel para a dona do apartamento que alugava na periferia de Ekaterimburgo. Sem moradia, ele certamente não sobreviveria, seu cérebro buscava desesperado uma solução. A única coisa que vinha à mente daquele jovem pouco instruído e limitado era resolver seus problemas por meio do crime. Seus instintos diziam que seria mais fácil cometer violência contra pessoas de outro país junto com seus compatriotas. Foi exatamente neste dia de folga na primavera que Firuz decidiu dedicar-se à procura de uma vítima. A mente prática e o instinto de autopreservação diziam ao jovem que ele deveria escolher uma pessoa que não pudesse oferecer resistência adequada. No final das contas, Firuz decidiu que deveria encontrar uma mulher solitária adequada ou um adolescente. Ele caminhou pelas ruas de Ekaterimburgo por 3 horas, mas pôr em prática o que planejou não era tão simples. No domingo, quase não havia pedestres solitários na cidade, e os que pareciam apropriados para Firuzi estavam em locais movimentados, impossibilitando o seu plano. O jovem decidiu tentar a sorte na região dos novos prédios, onde a infraestrutura era mais pobre e a probabilidade de sucesso da operação planejada era maior. Ele escolheu um prédio de 9 andares inacabado e abandonado, a 2 quarteirões de onde alugava um quarto. Era um prédio que parecia uma enorme caixa de concreto com vãos de janelas vazios, sem acabamento externo. A obra parou na montagem do último andar. Firuz caminhou e examinou o primeiro andar. Além das paredes nuas, restos de construção e destroços de equipamentos, não achou nada, exceto um colchão velho em um dos quartos. Ao redor da construção reinava o caos. Lixo, resíduos de construção e vegetação já surgida não deixavam dúvidas de que a obra estava abandonada e não era usada por ninguém. Ao redor, tudo vazio, nenhum trabalhador ou máquina de construção.
Firuz percebeu que ao longo da cerca alta que cercava o canteiro de obras abandonado havia uma calçada asfaltada para pedestres, levando ao bairro localizado na colina. Ela era usada pelos moradores que chegavam de ônibus número 33, mas todos os moradores do bairro, obviamente, se conheciam bem e geralmente andavam em grupos de 2 ou 3 pessoas. Ao entardecer, faminto e cansado, Firuz Aytugan, escondido perto do ponto de ônibus, finalmente viu uma vítima adequada, uma mulher de meia idade com uma bolsa, caminhando sozinha pela trilha. O coração de Firuz bateu forte e ele, nervoso, colocou as luvas e foi atrás dela. Aproveitando o momento, agarrou-a pelos braços e a arrastou para uma casa abandonada. A mulher tentou resistir e pedir ajuda, mas Firuz deu-lhe vários socos no abdômen, tirando-lhe assim a capacidade de se defender. Quase arrastando, ele levou a mulher para um quarto no primeiro andar e a jogou em um colchão sujo. Uma excitação incrível tomou conta de Aytuganov. Nunca em sua vida ele havia sentido tanto prazer pelo poder ilimitado sobre outra pessoa. Firuz arrancou furiosamente as roupas da moça, ficando ainda mais excitado ao ver o corpo nu da vítima. A mulher estava abatida e praticamente não resistia, apenas soluçava com frequência e em voz alta. Depois de satisfazer seu desejo, Aytuganov ordenou que ela ficasse em silêncio. Ele temia que isso pudesse atrair a atenção de transeuntes na rua. Mas a mulher continuou a chorar, então Firuz, furioso, agarrou seu pescoço e apertou com os dedos. Logo ele percebeu que a garota estava morta. Aytuganov revistou o corpo friamente, tirou as joias de ouro da vítima, pegou o dinheiro e o celular. Antes de sair, ele olhou a rua já anoitecendo e, ao ver que não havia testemunhas, foi ao centro, onde jantou bem em um restaurante, surpreendendo o garçom com gorjeta generosa e mau domínio do russo. Naquela mesma noite, Firuz pagou a proprietária, que havia chegado com a intenção decidida de despejar o inquilino negligente do quarto caso ele não quitasse a dívida. Pela manhã, o criminoso foi ao trabalho tranquilamente. O morador de Rua Barão conhecia ao menos 20 locais seguros na cidade para passar a noite ou descansar da rotina difícil. Barão levava uma vida nômade e andava pela cidade de um lado para o outro, e em todos os lugares ele tinha um esconderijo onde podia ficar. Desta vez, com uma grande mochila suja, ele foi até um prédio de 9 andares inacabado que já conhecia e onde já havia passado a noite várias vezes. Ao entrar no prédio abandonado, ele notou o mesmo vazio e abandono. Areia e lixo rangiam sob seus pés, deteriorados pelo tempo e umidade. O ar tinha cheiro de desânimo e mofo, mas algo estava diferente desta vez. Uma forte sensação fez o mendigo reduzir o passo e ouvir atentamente. Nada. Ele decidiu investigar todos os quartos do andar, entendendo que naquele lugar abandonado poderia haver qualquer coisa. Com cautela, ele foi até o canto do quarto. O barão sentiu medo e horror ao ver o corpo de uma mulher de cerca de 30 anos em um colchão. Seu rosto pálido, olhos arregalados, corpo nu e língua azulada para fora da boca indicavam claramente morte por causas não naturais. O morador de rua sentiu uma onda de repulsa e impotência. Seu mundo, onde tentava sobreviver diariamente, parecia ainda mais frágil e perigoso. O coração do barão começou a bater mais rápido. Quando ele percebeu que precisava fazer algo, entendeu que deveria procurar ajuda, avisar a polícia. As autoridades iniciaram a busca pelo criminoso que cometeu um grave crime em um canteiro de obras abandonado, mas o visitante do ensolarado Tajiquistão já planejava outro delito. A impunidade sempre gera desordem e Tuganov acreditou em sua estrela ascendente no céu criminoso escuro e turvo. Ele começou a se enxergar como um personagem durão de Hollywood, acima das normas e regras sociais, confiante em sua impunidade. A cabeça de Aytuganov fervilhava de pensamentos doces. Ele já não era o mesmo, nem apenas mais uma pessoa comum da multidão que todos pisoteavam. Firuz se tornou algo maior do que a própria vida. O mundo deveria reconhecer sua força e grandeza. Agora, Firuz Aytuganov é o protagonista da sua própria história, e ninguém pode impedi-lo. Ele tinha certeza de que regras e leis eram para os fracos e para os que aceitam tudo calados. Ele não pretende obedecê-las, porque está acima disso. Nenhuma norma, nenhuma regra se aplica a ele. Agora ele está livre como um pássaro no céu. Nada pode detê-lo. Firuz acreditava que suas ações não tinham consequências. Ele descobriu com surpresa e alegria que não sentia nenhum pingo de remorso ou medo de punição. Ele controla a vida e a morte dos outros e sua vontade é lei.
Com orgulho e satisfação, Aituganov pensou que em breve seria temido e respeitado nesta cidade. Firos sabia que sua reputação como um maníaco implacável e impiedoso só fortaleceria sua grandeza. Talvez em breve ele vire uma lenda. Um dia, o mundo deveria conhecê-lo e estremecer por um mês. Era esse tipo de glória que agora sonhava o fracassado Tajik, e esses pensamentos inspiravam Firos. Após seu primeiro ataque bem-sucedido, o jovem decidiu priorizar locais afastados de multidões e residências para cometer crimes. Ele percebeu que agir à noite era bem mais seguro que de dia. Firos cometeu o segundo e o terceiro crime, tomando como exemplo seu primeiro crime e fazendo alguns acréscimos. Ele perseguiu as duas jovens à noite nos bairros Leninsky e Tchkalovsky. Ele violentou a primeira mulher. A morte ocorreu por asfixia. Como instrumento do crime, Firos usou o próprio sutiã dela. Com a segunda vítima fez a mesma coisa, só que para tirar a vida usou um cinto de calça. Em ambos os casos, ele conseguiu se apoderar de dinheiro e objetos de valor. Entre a segunda e a terceira morte, se passou apenas uma semana, ele se sentia invulnerável. Ele entendia que vivia em Ekaterimburgo sem registro e trabalhava informalmente, o que dificultava o trabalho das autoridades investigativas. Por isso ele é mais difícil de achar. Como um artista impulsionado pela criatividade, Firos buscava um local para o próximo ataque. O Parque Florestal Sudoeste de Ekaterimburgo é uma faixa estreita de floresta de pinheiros dos dois lados da estrada de contorno. O nome popular do parque? A Floresta Figonsky é frequentemente comparada ao Central Park de Nova York por conhecedores. Firos costumava passear aqui e achava o local conveniente para seus crimes. Ele gostava especialmente do chamado Segundo Parque, que ficava perto do entroncamento da rua Moskovskaya com a estrada de contorno. Parecia-lhe menos desenvolvido. Não é à toa que os moradores locais o chamavam de selvagem. Aqui ele achou por acaso um bunker de concreto abandonado pelos militares há 30 anos. Depois disso, Aituganov passou vários dias seguindo mulheres jovens e solitárias perto dessa construção, acreditando com razão que o bunker era perfeito para seus propósitos. Rumores sobre um maníaco já circulavam na cidade e os moradores temiam andar sozinhos na floresta. A Yulia Komarova, de 28 anos, moradora de Kamensk-Uralsky, que veio visitar uma amiga, não sabia nada sobre esse hobby sangrento do modesto segurança Tajik. Numa noite quente de primavera, ela encurtou caminho pela área verde até a casa da amiga na rua Zelenaya. Aituganov a seguiu do ponto de ônibus, agindo como um predador ao rastrear sua presa. Em seguida, alcançou a mulher com alguns golpes, tirou-lhe a possibilidade de resistir e a levou para longe da trilha, dizendo que, se ela resistisse, ele usaria uma arma. Ferros levou a mulher apavorada para um bunker no fundo da floresta. Lá, ele a obrigou a deitar no chão de concreto sujo, puxou a roupa sobre o rosto dela, tirou seus sapatos e jeans e a violentou. No último instante, Yulia percebeu que o maníaco não queria deixá-la viva e tentou desesperadamente escapar. Ela quase conseguiu. Ela deu um forte golpe de cotovelo no rosto de Aituganov e, aproveitando a surpresa, levantou-se e correu para a porta do abrigo subterrâneo. Mas Ferros alcançou a mulher e, tomado por um acesso de fúria, bateu várias vezes na cabeça dela com um tijolo que encontrou por perto. Ao atacar uma pessoa pela primeira vez, Ferros queria resolver seus problemas financeiros dessa forma, esperando roubar a vítima. Mas quando ele sentiu uma incrível sensação de total satisfação ao violentar e tirar a vida daquela mulher no canteiro de obras abandonado, ficou gravado em sua mente um sentimento positivo de alívio e até de êxtase. Ele já sabia que haveria mais de uma vítima. Ferros não tinha dúvidas de que agora ele precisaria reviver aquelas sensações e procuraria novas vítimas. Tirar a vida de 4 pessoas. Ferros não considerava isso algo imoral, pelo contrário, para ele era um passatempo agradável e ele não via nada de errado ou incomum nisso. Ele apenas notou que, a cada crime, o efeito de alívio ficava cada vez menor e que uma única vítima já não era suficiente para seu completo prazer. Esse vício foi uma surpresa até mesmo para Ferros, mas agora se tornou o único sentido da sua vida. No dia seguinte, Aituganov já começou a se preparar para outro ataque. Semelhante a um pescador, pacientemente esperando a presa morder a isca, ele procurava metodicamente uma vítima onde era mais provável encontrar um candidato adequado.
Ele analisava os pátios das escolas, observava mulheres de vida fácil onde se reuniam e explorava becos isolados. Ferrus percebeu que sentia um prazer especial só pelo próprio processo de procurar uma vítima. Além disso, ele aprendeu a transmitir segurança às jovens, fazendo-as se sentirem à vontade com ele. Aproveitando o fato de que ele se parecia bastante com Ricky Martin, o famoso cantor latino-americano daquela época, se não fosse pelo seu russo muito ruim, que afastava as potenciais vítimas, a pescaria do maníaco Tadjik teria sido muito mais eficaz. Ferrus agora também se excitava quando a presa caía em suas mãos. O medo da vítima, ao perceber o horror da situação, era para o maníaco essencial ao espetáculo sádico, sem o qual não haveria clímax ou final. O abuso constante, quando Aituganov sentia orgasmo, já não era para ele o momento máximo de prazer. O verdadeiro êxtase ele sentia no momento da agonia da vítima, quando tirava sua vida e ela morria por asfixia. Ferrus tinha certeza de que nenhum outro modo de tirar uma vida lhe daria tal prazer, era por isso que todas as suas ações anteriores deveriam acontecer. A única coisa de que Ferrus se arrependia era que tirar uma vida ainda era um prazer intenso, mas breve. Para prolongar o prazer e guardar lembranças, Aituganov, além de objetos valiosos e celulares caros, escondia em seu apartamento alugado pertences das vítimas, como bolsas e itens de maquiagem. Mas desta vez, a sorte abandonou Ferrus. Pela primeira vez em 3 meses, tudo saiu do planejado. Quando ele abusou de mais uma vítima, ela conseguiu se soltar e fugir. O criminoso ficou apenas com a bolsa dela, que continha um celular caro e um pouco de dinheiro. Outra garota, que também foi atacada pelo maníaco ousado, deixou o telefone nas mãos de Ferrus e conseguiu escapar correndo. Ambas as mulheres se lembraram do rosto de Ferrus e registraram uma queixa na delegacia. Inicialmente, as visitas dos policiais aos apartamentos nos bairros onde Ferrus cometeu os crimes não deram em nada. Nem os parentes das vítimas queriam falar com eles. Alguns duvidavam que o maníaco fosse pego, enquanto outros evitavam se envolver por medo de serem chamados a depor. As pessoas foram informadas de que o grupo de investigação foi criado especialmente para resolver crimes brutais e aos poucos começaram a colaborar. Agora, cada hipótese era cuidadosamente verificada, cada pista era registrada em uma tabela, gráfico ou lista especial que eram constantemente atualizados e analisados. Foi elaborado um retrato psicológico do criminoso. Analisando a geografia dos locais dos crimes, os investigadores supuseram onde o suposto maníaco morava. A busca foi reduzida e logo deu resultados. Os detetives tinham o retrato falado do suspeito. Todo esse tempo, Ferrus foi procurado por sua aparência asiática característica. Essas eram as únicas características. Em ambos os casos, quando as vítimas sobreviveram, o criminoso estava com uma bolsa esportiva preta a tiracolo. A investigação também possuía amostras de DNA do criminoso coletadas do sêmen nas vítimas. Naquele ano, esse exame custava cerca de $10.000. Ferrus e Tuganov foram detidos na noite de sexta-feira, 23 de julho de 2010. O quarto que ele alugava era em uma antiga casa de 2 apartamentos na periferia. As paredes estavam cobertas por grossa camada de grafites. Os agentes bateram na porta, que Ferrus ele mesmo abriu. Ele estava vestido e uma mala com seus pertences estava perto da porta, como se o maníaco fosse viajar. Ou talvez seu instinto aguçado tenha-lhe dito que os investigadores já estavam em seu encalço. O quarto estava abandonado e negligenciado. O papel de parede nas paredes já precisava ser trocado há muito tempo. No chão havia um tapete velho e sujo. No canto havia uma cama com colchão de molas, sobre a qual estava um cobertor de lã e um travesseiro sem fronha. No chão e no parapeito da janela havia garrafas vazias de cerveja. Ao lado da cama havia uma mesa gasta e um banquinho. Uma televisão na parede oposta e um pôster desbotado de filme famoso completavam o quarto. Em outro canto, uma pequena cozinha exalava cheiro de queimado. No geral, o quarto parecia um lugar de abrigo temporário para alguém que tenta não chamar atenção e está se escondendo da lei. Um esconderijo sem identidade onde o criminoso podia se abrigar temporariamente e planejar o próximo passo. No cabide perto da entrada havia uma bolsa esportiva que coincidia com as características operacionais. Firos não conseguiu apresentar o passaporte ou outro documento de identidade quando solicitado pela polícia, após o que foi detido e levado para a delegacia. Lá, ele ficou em silêncio com a cabeça baixa, às vezes chorava, outras vezes começava a divagar, falando coisas sem sentido, misturando palavras em russo e tadjiki.
O detido precisou ser avaliado por um psiquiatra da perícia forense, mas o veredito deles foi que o maníaco era imputável e cometeu o crime com plena consciência de seus atos. Como ele morou em Ekaterimburgo com pequenas interrupções durante 2 anos, os investigadores fizeram um cartão dactiloscópico do maníaco e o enviaram para as regiões para verificar a possível ligação do maníaco de Ekaterimburgo com crimes semelhantes. Lá, o tribunal comprovou que Ferusa e Tuganov, em 3 meses, de março a julho de 2010, previamente abusaram e tiraram a vida de 4 pessoas. Um abuso com tentativa de homicídio e 2 roubos. Durante a investigação, foram analisados mais 3 casos de abuso, nos quais as mulheres sobreviveram. Mas o tribunal considerou Feruz inocente nesses casos porque não havia testemunhas nem provas. Por que algumas vítimas não reconheceram Aituganov como o homem que as atacou ainda permanece um mistério. A sentença foi anunciada na sessão do Tribunal Regional de Sverdlovsk, que ocorreu em 11 de julho de 2011. Feruz e Tuganov foram condenados à pena máxima, prisão perpétua. O maníaco de 22 anos também foi condenado a pagar multa de milhões de rublos às famílias das vítimas. Cumprir prisão perpétua. Tuganov foi enviado para a colônia de regime especial Coruja Polar.